Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, nós estamos numa campanha com o tema Saindo do Cativeiro, 70 dias. Se você crê no milagre, querido, se você crê no poder da oração através da fé em Cristo Jesus, eu tenho certeza, como eu tenho dito, o Senhor trará luz, entendimento para a minha vida e a sua vida, mediante aquilo que tem vindo e tem destruído, queridos, a oportunidade de viver o melhor de Deus, de viver a verdade de Deus, de viver os frutos daquilo que vai trazer para nós alegria, o que vai acrescentar alegria é o reino de Deus, é o conhecimento que nos liberta de toda a ignorância. E João Batista, queridos, ele anunciou as boas novas. João Batista, ele anunciou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Queridos, João Batista, ele disse para que eu e você venha produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista, quando ele viu muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Queridos, nós temos que se indignar com aquilo que destrói a nossa vida. O diabo, a função dele é roubar, matar e destruir. E para que possamos sair do cativeiro, o que é o cativeiro? Um aprisionamento. Algo na vida da pessoa em específico, queridos, como vício em jogos, vício na bebida, vício na droga, vício no cigarro, queridos, assim como o vício na pornografia, o vício à prostituição, são tantas as coisas, a glutonaria, a mentira. Queridos, a ira é um pecado também que o Senhor nos ensina. Então não tem pecado grande, pecado pequeno, tudo aquilo que é obra da carne e aonde existe a influência do inimigo, porque é isso que ele quer, que a pessoa se acomode, que a pessoa continue vivendo aquela vida que só traz tristeza para a vida do pai, da mãe, que ora, que vê o filho naquela situação, mas a pessoa não se revolta, queridos. Nós temos que nos revoltar com aquilo que acaba virando um cativeiro na nossa vida, e é por isso que o Senhor deu esse tema, saindo do cativeiro. A falta de conhecimento, a ignorância, queridos, faz pessoas como esse povo que estava aqui no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 33, quantas pessoas conhecendo a Deus, quantas pessoas conhecendo a palavra de Deus, mas vivem uma vida, queridos, em áreas que são como um cativeiro. A pessoa não consegue sair daquilo, a pessoa não vence aquilo, e você fica assim sem entender o porquê. Nós vamos entender no texto o que acontece, queridos. Nós vamos entender o que diz aqui na palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 21. Eu sou missionária Jessie. Se inscreva no meu canal, me ajuda, se inscreva, ativa as notificações, compartilha. Você me abençoa quando você compartilha e quando você curte. É fácil de você compartilhar, semeia na vida de pessoas essa palavra, porque a palavra de Deus é viva, ela é poderosa para nos ajudar a viver uma vida, queridos, que nos vai trazer saúde, que nos vai trazer bênçãos, que vai livrar a gente do caminho da morte. Então a palavra do Senhor diz assim, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 21 em específico, depois você medita, tem o título Castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra,
mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levantai os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramai sangue, e possuireis esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e contaminai cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência, e tornarei a terra em assolação, e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Queridos, o Senhor, como eu venho falando, quanto tempo o Senhor dá para que nós possamos nos arrepender? E o que é se arrepender, Jéssica? De repente você pergunta, mas missionária, como que é se arrepender? É reconhecer o caminho mau, reconhecer que aquela atitude faz mal. Por exemplo, queridos, tem pessoas que têm umas atitudes que entristecem a família, entristecem as pessoas, que a pessoa diz até amar, mas o comportamento daquela pessoa acaba ferindo a vida de outras pessoas. O que estava acontecendo aqui nesse texto, queridos, são pessoas que, mediante a promessa que o Senhor fez sobre a vida de Abraão, mas Abraão era um homem fiel a Deus. Abraão era um homem temente a Deus. Abraão era um homem que seguia as vontades de Deus. Abraão era um homem que ele agia, ele se movimentava de acordo com as direções de Deus. Abraão falhou, assim como nós falhamos também, mas Abraão ele falhou e não cometeu mais o mesmo pecado. Essa é a diferença. Queridos, quando o arrependimento ele dá fruto verdadeiro, a pessoa ela não volta, ela não torna a fazer aquilo que destrói a vida dela. Abraão, ele viu que aquele conselho que Sara deu para ele não fez bem, pelo contrário, até hoje se tem consequência disso sobre o povo de Israel. Mas o Senhor falou: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, dedica-se a ouvir a minha voz, a fazer a minha vontade, porque você vai sendo aperfeiçoado e os seus caminhos, seus passos serão de bênçãos, serão de alegrias. Então, queridos, esse povo aqui ele estava falando, se Abraão sendo um só, quando o Senhor fez a promessa, ele herdou a terra, nós somos muitos, a terra é nossa. Mas o Senhor, queridos, ele resiste à soberba, ele dá graça para os humildes. O Senhor, ele concede graça, favor e misericórdia diante daquele que reconhece, querido, que depende de Deus. Aquele que reconhece, poxa, eu errei, eu falei, eu não quero mais isso, eu não vou desistir. Você não pode desistir de perseverar, de fazer aquilo que é certo. Assim como eu também estou, querido. Mas o Senhor, ele deu chance para aquele povo. O Senhor, ele falou com o profeta Ezequiel, que também viu a assolação, as coisas que aconteceram com o povo, porque muitos ali não quiseram se arrepender, muitos ali conhecendo a vontade de Deus, ouvindo a vontade de Deus através dos profetas. Queridos, por isso muitas pessoas estão em algumas situações na sua vida, às vezes não é por oportunidade, não é porque não teve oportunidade, isso é uma dura realidade. Tem pessoas que estão em alguns cativeiros terríveis, queridos, porque não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor. Torno a dizer, isso é uma dura realidade, nós temos que aprender. Se você sabe que tem algo na sua vida, que isso está te trazendo destruição, se você está vendo que por causa de um fim de um relacionamento, por causa de uma decepção, isso tem minado a tua alegria, isso tem roubado de você a alegria, tem levado você a um vício, tem levado você a viver saindo, a viver bebendo para tentar tampar essa dor, esse buraco, se arrependa, busque o Senhor, porque Deus tem uma vida
preciosa, você é uma vida preciosa para Deus. Então reflita algo na sua vida, alguma conduta, sabe? Às vezes, queridos, na vida financeira, muitas pessoas, mesmo com a fé em Deus, por que a vida financeira não muda? Porque a gente tem más comportamentos, a pessoa acaba se viciando em gastar, a pessoa acaba se viciando, não tendo controle financeiro, não tendo uma organização, não tendo uma disciplina, tem fé, mas não cresce em algumas áreas, querido, porque nos falta conhecimento, nos falta, querido, na verdade é arrependimento e mudança de vida. Nós temos que se revoltar com aquilo que atrapalha a nossa vida, e muitas das vezes o que atrapalha, o início das coisas que atrapalha a vida de um homem, de receber o mais de Deus, é o nosso coração, queridos, é a dureza do coração, é o orgulho. Aqueles homens, eles estavam se garantindo pela promessa de um homem que andou justamente reto diante dos olhos do Senhor. Mas o Senhor, ele disse através do profeta Ezequiel: vocês acham que vocês vão possuir a terra? Vocês acham que essa terra se tornou ainda como na vida do meu servo que andou retamente diante de mim? Vocês acham que isso é bênção? Vocês vivendo numa vida dessa maneira? Então, queridos, nós não podemos ser presunçosos. Eu conheço a Deus, mas o orgulho está lá dentro, a revolta está dentro do coração. Pessoas que conhecem a Deus, lê a Bíblia, mas não perdoa o pecado do irmão, não perdoa o pecado do outro. Queridos, isso só faz mal para nós mesmos. O pecado, ele só faz mal, é para o próprio mal da pessoa que age daquela forma. Nós temos a oportunidade, nós temos a chance, queridos, de fazer diferente. Então não abra mão da oportunidade, porque o reino dos céus é chegado a nós. A oportunidade de transformação, a oportunidade da gente mudar de rota. Tem pais, às vezes, que é tão arrogante com os filhos, é tão ignorante, queridos. Às vezes conhece, como aqui no contexto, Deus usa pessoas, está na igreja, mas é um mau testemunho, porque nós temos que ter frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento é mudar a nossa conduta. E Deus, ele está vendo todas as coisas. E por ele ver, saber e conhecer todas as coisas, o Senhor nos dá oportunidade. Então, por que perder essa oportunidade? Por que, queridos, ignorar a oportunidade que o Senhor nos dá de viver uma vida abençoada, de viver uma vida verdadeira, de fazer o bem para as pessoas que amam a gente? Por que, queridos, abrir mão de uma oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede, de viver uma vida que vai alegrar a nossa vida, vai alegrar a vida das pessoas que amam a gente? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos acordar para aquilo, despertar para o que o Senhor tem nos ensinado. Sair do cativeiro, queridos, é tomar uma decisão de viver aquilo que agrada a Deus. Sair do cativeiro, como eu falei, senta e reflita a área que você sabe que tem sido um cativeiro na sua vida. De repente, a área de uma separação, de um divórcio que fez você, de repente faz a pessoa se tornar alguém fria, se tornar alguém que não pode ouvir falar do assunto, porque aquilo criou uma mágoa por conta do processo, por conta daquilo que a pessoa viveu. De repente, uma tristeza em relação a alguma coisa. Então confesse a Deus, coloque diante de Deus e diga: Senhor, me tira desse cativeiro. Eu quero ser uma pessoa curada, eu quero ser uma pessoa liberta, eu quero ser uma pessoa, uma bênção. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, queridos, quando nós temos paz com Deus, a gente consegue lidar com as demais coisas. Nós conseguimos vencer as demais coisas, outras coisas a gente consegue prosseguir.
Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço a minha oração, que o Senhor traga ao nosso coração áreas, que o Senhor traga ao nosso coração. E quando Deus trazer, queridos, ao nosso coração, Deus vai trazer à memória uma lembrança de algo que você passou. Deus vai trazer a lembrança de alguma pessoa, de algo que você passou. Deus vai trazer a lembrança de algo, queridos, que vai ser isso, que você vai entender que é o que Deus está trazendo como sinal, uma área na sua vida que tem sido um cativeiro. Então esteja atento, não seja só um ouvinte, mas seja um ouvinte praticante, para que você seja testemunha da glória de Deus. Deus te abençoe, receba essa palavra. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Estejamos orando uns pelos outros. Ore por mim também, pela minha família. Deus te abençoe em nome de Jesus.